palavra íris deriva da comparação entre as suas cores e nuances com as da E-sharp da deusa grega Íris, ou seja, o arco-íris. Estas cores podem ser normais ou assinalar intoxicações, anomalias genéticas e perturbações. A pigmentação da íris e a cor dos olhos parecem ter uma relação com o índice de uma predisposição para certas doenças, de preferência em relação a outras. Por conseguinte, pode definir-se um estudo completo da morfologia da face e a cor dos olhos, que dão então os tipos constitucionais. A íris está intimamente ligada ao organismo pelos seguintes sistemas: sistema nervoso, sistema linfático, sistema circulatório, sistema respiratório e sistema orgânico e proteico. As perturbações do sistema nervoso provocadas pelo stress permanente, hoje mais conhecido pelo nome de stress oxidativo, são suscetíveis de modificar a estrutura da íris. Os estados de alcalinidade ou de acidez são fatores que alteram o sistema nervoso, que então retransmite mensagens anormais através do sistema simpático para o cérebro, que por sua vez os retransmite à íris. O sistema nervoso e o linfático alteram de inúmeras maneiras a estrutura da íris, modificando a sua estrutura cromática pela quantidade de toxinas transportadas, alterando a sua cor inicial com as sobrecargas de colesterol, lípidos, cristais de aço, metais pesados, medicamentos, etc. Na íris está registada toda a constituição orgânica de uma pessoa e como esta apresenta as suas características e comportamentos. A imunologia não tem como objetivo dar nome às doenças. A partir da íris-diagnose, elabora-se um programa de desintoxicação e reconstrução do organismo, que é a base do tratamento e que tem a finalidade de melhorar as carências nutricionais do paciente, melhorando assim a sua qualidade de vida. Este tratamento visa suprir as necessidades, como também as tendências orgânicas que poderão desenvolver-se ao longo da vida. A imunologia moderna cria um leque fantástico para o crescimento e conhecimento do ser humano. A imunologia ainda possibilita mostrar e descobrir várias características de uma pessoa. Polaridades dominantes, hemisfério cerebral direito ou esquerdo, sinestésico, auditivo ou visual, a introfissão ou a extrofissão, a tendência e características profissionais, padrões de relacionamentos entre casais, ideologia espiritual e tempo de risco. Tempo de risco é a idade em que ocorreu um trauma e como solucioná-lo através da cronobiologia, as qualidades e os confrontos espirituais que enfrentamos durante as nossas vidas. Hoje nós vamos falar das OPs e das diáteses. O que é anatomicamente a OP? A OP é o prolongamento da retina. Vem da formação do tecido embrionário. Nesta imagem podemos observar uma OP no útero bastante formada com 12 semanas. A OP é essa estrutura presente na parte interna da superfície da pupila e é formada por um conjunto de unidades morfológicas, elementares, e cada forma elementar assume uma unidade diversa e cada imagem diversa tem um significado diferente. Observem sempre com muita atenção as imagens.
Um bom iridologista ou um bom microcientista oftalmo deve ter uma mente fotográfica. Aprendam a desenvolver o lado direito do cérebro. A OPI permite-nos compreender quais são as nossas tendências patológicas. Isso é fantástico, porque nos permite também compreender as íris que não nos apresentam nenhum sinal. Isto nos permite bem visualizar o excesso ou a falta de sinais. A OPI é a representação do terreno do paciente. Isso explica, por exemplo, porque determinadas pessoas desenvolvem certos tipos de patologias e outras não. Isso é muito bem compreendido quando se conhece o tempo de risco. Além do terreno, nós temos os traumas psíquicos, endógenos ou exógenos, e se um órgão, quando predisposto com o terreno mais o stress e os traumas vividos, podem se manifestar em forma de patologia. Portanto, a OPI e a banda do sistema nervoso autónomo permite-nos compreender tudo isso. Não se pode francamente dizer que, observando com atenção a OPI, possamos também não estudar a íris, porque sobre a OPI estão todas as informações presentes na íris. É claro que o estudo da OPI necessita de um equipamento que permite, no mínimo, um aumento de 40 vezes, isto num trabalho mais avançado. A iridologia está evoluindo e evoluiu. Hoje nós falamos de iridologia dinâmica e está em estudo a pupila e a frequência pupilar. E já se descobriu que a frequência pupilar está diretamente ligada com a psique do paciente. Esse tipo de técnica já vem sendo realizado com atletas olímpicos para saber como os mesmos reagem ao stress. A partir de agora, entraremos no estudo complexo da OPI. E neste estudo, podemos utilizar, e muito bem, um endoscópio que liga a uma máquina fotográfica para captar a íris e a pupila para desenvolver o trabalho das imagens no computador. A OPI é uma estrutura formada junto ao músculo da pupila. Nós temos em relação à OPI a dimensão e 5 formas diversas e cada tipo de OPI corresponde a uma diátese bem precisa. Diátese significa terreno. Diátese significa tendência patológica, não patologia. A tendência que cada um de nós tem de incorrer a uma determinada patologia. Anatomicamente, a OPI é o prolongamento mais anterior da estrutura retínica e mostra-se como anela sob a borda da pupila, como já tinha falado. Além das indicações clínicas, a OPI apresenta-se como uma área de referência dietésica, com 5 diáteses. A primeira diátese, que é a diátese 1, ela é hipertrófica. A diátese 2, ela é hipotrófica. A diátese 3 é parcialmente atrófica. E a diátese 4 é atrófica. E temos uma última diátese, que é a última diátese, que é a diátese 5, a desadaptação. A hipertrófica é a diátese 1. É artrítico alérgico. O oligoelemento desta diátese é o manganês. A constituição dela, segundo a medicina tradicional chinesa, é madeira. Sanguíneo, segundo Hipócrates.
Vesícula biliar das 23 horas a 1 hora. O fígado da 1 às 3. E é um pH muito ácido. Agora observe e preste atenção. A OP hipertrófica é uma OP muito grande, muito espessa, acima dos 280 microns, bem visível, que tem características de estar presente sobre todo o diâmetro da pupila e se mostra normalmente de cor marrom. A OP hipertrófica pertence à primeira diátese, a diátese 1, dita alérgica. A diátese 1, diátese alérgica, é sempre ligada a um oligoelemento específico, que neste caso é o manganês. Isto significa que os pacientes que possuem uma OP hipertrófica necessitam de manganês como oligoelemento. É interessante mencionar que, assim como a constituição mostra o fenótipo de um indivíduo, as diáteses mostram o seu genótipo. Diátese significa terreno. Diátese significa tendência patológica, como há pouco eu disse, não patologia. A tendência que cada um de nós tem de incorrer a uma determinada patologia. A diátese é a disposição geral em virtude da qual o indivíduo é afetado de várias afecções locais da mesma natureza. É uma predisposição mórbida que se torna o indivíduo suscetível, mas que está normalmente sujeito a determinadas patologias. Na visão da microsemiótica oftálmica, o papel da órgão pupilar interna, a OP, é ligado ao seu preciso e profundo significado de representação das primitivas forças e reservas energéticas de cada pessoa. Hoje nós temos como provar como a microsemiótica oftálmica funciona e podemos afirmar com toda a convicção que através do tecido írido podemos resolver tudo o que a pessoa tem a nível embriológico. Também através da íris podemos reconhecer uma diátese. A diátese é o composto de tecido de melanina que se forma do tecido embrionário ao lado da pupila. E essa coloração, esse tecido de melanina, de acordo com a sua extensão, vai-nos indicar quais as carências de minerais oligoflorais que a pessoa tem. Porque o tecido que temos em volta da pupila, que é composto de melanina, indica-nos a genética da pessoa. Isto é uma maravilha, porque é só através da íris que nós conseguimos observar com rapidez e ter um tratamento exato e correto. Vocês sabem que nós temos um relógio biológico e que os órgãos internos aumentam suas respectivas funções em determinadas horas. A diátese 1 é ligada à vesícula biliar e ao fígado. A vesícula entre as 23 e 1 hora da manhã e o fígado das 1 hora da manhã às 3 horas da manhã. Se vocês fizerem uma análise mais aprofundada do paciente, especificamente estes pacientes dirão que acordam todas as noites em torno da 1 às 3 horas da madrugada. É inútil dar soníferos a estes pacientes, mas normalmente é isso que se faz. Mas nós sabemos que cada órgão interno tem a sua precisa ordem de identificação. E para as pessoas da diátese 1, é suficiente utilizar um drenante hepático, como por exemplo, alcachofra, dente de leão, carne mariano, etc. É suficiente ministrar o drenante hepático que dentro de poucos dias vai voltar a dormir. Assim nós estamos vendo que a OP hipertrófica é uma diátese ácida. Estes são exemplos da OP hipertrófica.
tenho a certeza que vocês podem distinguir, é, portanto, muito grande e facilmente observável. Em cada tipo de ópio existe uma ligação ao comportamento físico, comportamento psicológico e a várias tendências patológicas. Mas, por exemplo, se existe uma suspeita de cálculos na vesícula biliar ou nos rins, peça que o paciente vá ao seu médico para mandar fazer uma ecografia. As pessoas da diabetes 1 são rápidas de pensamento e ação e querem que tudo se faça sem hesitação e atraso. Em geral, perdem a paciência quando os outros à sua volta não se adequam ao seu ritmo, sempre lutando contra o tempo. Vivem agitadas e ansiosas e, mesmo nos momentos de lazer, envolvem-se em atividades para ocupar o tempo, parecendo sempre atarefadas e apressadas. Agora vem a parte mais importante. Se eu sei que o diabetes 1 é muito ativo e muito rápido, e quando vem à minha consulta chega triste, acabado, destroçado, eu tenho de perguntar o que foi que aconteceu. Porque uma das coisas que cria confusão nas pessoas é definir uma diátese e a correspondência com o sintoma do paciente. A diátese 1, esta diátese precisa de manganês. Sempre tem carência de manganês. Independentemente de nós estarmos doentes ou não. Hoje em dia, com a poluição, esta diátese tem sempre carência de manganês. Como se comporta o físico da pessoa da diátese 1? É um paciente sempre cansado, na parte da manhã. Outra característica, se fizermos uma análise mais aprofundada, vocês observarão que são pacientes que vivem como animais noturnos. Não conseguem dormir cedo. O pico da concentração será por volta das 18 horas às 23 horas. E é óbvio que se durmo até tarde, na parte da manhã, vou-me sentir cansado. É um drama acordar cedo. Estas pessoas, quando não estão deitadas, estão sempre cansadas. Melhoram muito praticando exercícios e movimentando-se. São pessoas potencialmente com patologias do tipo articular. Possuem dificuldades para dormirem. Como falámos anteriormente, não conseguem dormir cedo. E, portanto, são muito alegres no período noturno. Próprio porque o seu maior potencial de trabalho é concentrado no período da tarde e da noite. Portanto, através da ópio, já me é possível compreender o modo de vida da pessoa. Nós temos uma estatística de mais de 45 mil pacientes e posso assegurar que a ópio é uma chave da leitura excepcional. E também temos o comportamento psicológico destas pessoas. São tendencialmente do tipo otimistas, são pessoas emotivas, são passionais, são agressivas, impacientes, com pouca paciência, são impetuosas. Ou impetuosas. Mas ao mesmo tempo são tímidas e provavelmente a sua impetuosidade, agressividade e passionalidade é ligada à timidez e ao mesmo tempo são instáveis. Estas pessoas, quando se levantam, estão mais cansadas do que quando se foram deitar. Podem mudar facilmente de humor. São dinâmicas e irritáveis.
Esta é a análise do comportamento físico e psicológico da OPI hipertrófica diátese 1 manganês. Vejamos agora de uma maneira ainda mais específica o comportamento intelectual. São pessoas de espírito aberto, possuem uma memória seletiva. Posso citar como exemplo as crianças que estudam e só registram determinados assuntos que lhes interessam. São inconstantes, normalmente são inconstantes e superficiais. Foi feito um belíssimo estudo na Universidade de Pádua, Itália, do professor Zomeschina. Esse professor viu que na parte pré-frontal cerebral existe uma forte acumulação de açúcar, sobretudo nas pessoas de OPI hipertróficas. Isto o que é que significa? Que as crianças hipertróficas que possuem uma OPI hipertrófica, alimentando-se de muito açúcar, este açúcar vai se depositar na zona pré-frontal, que é a zona do comportamento, razão pela qual muitas crianças são hiperativas, com extrema agitação e uma enorme dificuldade de concentração. Nesta situação, o recomendado será retirar o açúcar por um período de um mês e ministrar manganês. Mas como todos nós sabemos, é difícil retirar os açúcares às crianças. Vocês sabem que o açúcar devia ser inserido na tabela das drogas? Porque existe uma dependência do açúcar. Porém, se nós conseguirmos tirar o açúcar lentamente a essas crianças, elas modificarão o seu comportamento, tornando-se crianças mais tranquilas e alcançando assim o melhor rendimento escolar. Observando uma íris e através da região dos órgãos, nós não podíamos ter acesso a este tipo de informações. Para uma análise correta, precisamos complementar com a OPI, aonde registra todo o genótipo da pessoa. Nós estamos a observar que a diátese 1 tem uma ligação direta com distúrbios alérgicos. Tanto que a diátese 1 é a diátese alérgica. Está em estudo as respostas das vacinas em pessoas com OPI hipertrófica, assim como o tipo de vacinas adequadas a cada tipo de OPI. Estas pessoas apresentam frequentemente dificuldades oftálmicas e digestivas, formas de eczemas e urticárias. E nós sabemos que a eczema e a urticária são formas alérgicas. São pessoas que frequentemente desenvolvem alergias do tipo alimentar. Exemplo, salmonela, rinite alérgicas, asma alérgica. É um tipo de asma particular que se apresenta sobretudo durante a noite. Nós sabemos que existe uma ligação entre a asma e a alergia respiratória. Por exemplo, se uma criança com eczema é dada cortisona ou uso de pomadas à base de cortisona para o eczema, algum tempo depois apresentam problemas asmáticos. Relativamente ao paciente adulto que apresentam problemas cutâneos, como eczemas, psoríase ou qualquer outro problema de alergia, precisamos agir sim, diretamente sobre a psique e não apenas sobre a manifestação objetiva. Nós sabemos que a nível embriológico, quando o embrião se desenvolve, sabemos que o cérebro e a pele se desenvolvem do mesmo tecido embriológico. E assim, se eu não trabalhar sobre os distúrbios psicológicos, não conseguirei melhorar a pele. Existe essa ligação que é muito direta nestes órgãos. Se eu tenho um paciente com patologia cutânea, eu tenho que dar suporte psicológico. E é importantíssimo nas eczemas, sobretudo nas eczemas com secreções. Eu tenho e devo trabalhar sobre a psique do paciente, porque caso contrário, o eczema não vai desaparecer. A psoríase
é uma doença psicossomática e não é conveniente usar somente pomadas para eliminar as placas. Os benefícios são limitados. Nós sabemos que a psoríase é uma doença do tipo psicossomática. Como se manifesta este tipo de patologia? Em placas que se apresentam sobretudo a nível da cabeça, dos cotovelos e joelhos. São os pontos que são alvo de maior agressão. A cabeça origina, cria pensamentos agressivos. A parte lombar é a flexibilidade dos movimentos. É o dobrar-me ao mundo e ao próximo. Nós sabemos que pacientes que sofrem de psoríase são agressivos, latentes ou reprimidos. Eis porque é importante trabalhar-se sobre a psique do paciente. Hipertensão instável. Nós sabemos que são pessoas irritáveis, pessoas ansiosas e nervosas. Temos pré-cardialgia emocional, que significa dores torácicas ligadas à ansiedade e emoções localizadas na zona do externo, que acabam por se manifestar sob forma de palpitações e variações de frequência cardíaca, sempre com base emocional, e situações anginoides, sinais de anginas, mas não é angina. São alérgicos e possuem um pH ácido. Não nos podemos esquecer a importância do pH. O nosso organismo não é capaz de eliminar os ácidos como tal. Devem ligar-se a uma base para se transformar numa base de sal. Somente sob bases salinas se torna possível eliminar os ácidos. O problema está ligado ao facto do nosso organismo não possuir depósitos de base. Eu não estou a falar de sangue, que é uma outra coisa. Sistema de sangue, carbono e etc. Quando nós temos um pH ácido, como nos hipertróficos, nós sabemos que o organismo precisa e deve eliminar, mas não tem base para tirar o ácido. Não é capaz de ligar-se a uma base para formar um sal e procura, desesperadamente, as bases no corpo. As únicas zonas onde se torna possível encontrar as substâncias alcalinas e básicas são as articulações. E é por isso que frequentemente temos patologias articulares como artrites degenerativas. Eis porque os hipertróficos apresentam algias e dores musculares. Nas artrites dolorosas, estas pessoas possuem uma característica muito particular. Se fizerem exames hematológicos, não existe variações de parâmetros ligados à inflamação. São pacientes que sofrem frequentemente de gota. Lembrem-se da dificuldade de eliminação dos ácidos. Os hipertróficos têm frequentemente problemas metabólicos. Sistema gastrointestinal. Eu falei no início que o relógio biológico dos hipertróficos é ligado ao fígado e à vesícula biliar. Assim sendo, temos pacientes com problemas gastro ligados ao fígado. Também falámos que eram pacientes nervosos. Então, teremos dispepsia nervosa e sempre a maioria dos problemas gastros são de origem nervosa. Temos gastroduodenites, inflamações gástricas a nível duodenal, úlceras e colites de tipo espasmódica. Vocês vejam quantas informações nós podemos ter com a OPI. É claro que a OPI hipertrófica não trata tudo isto. É óbvio. Porém, se fizermos uma pesquisa aprofundada, descobriremos seguramente que qualquer um dos tipos de sistema terá algum tipo destes problemas. Distúrbios urinários ligados ao pH ácido. Se as urinas são muito ácidas, sentimos algum incômodo na micção. As crianças hipertróficas, por exemplo, sofrem frequentemente de enurese, mas a enurese sob base emocional. Cálculos, como já falámos na diatsum, é ligada ao fígado e à vesícula, e nós sabemos que os cálculos ligados a nível da vesícula biliar têm um significado de raiva não expressa, raiva reprimida, enquanto que os cálculos renais são coligados ao medo. Portanto, os cálculos biliares, nós sabemos que são pessoas
possuem raiva, são inconstantes e têm variações de humor. As mulheres sofrem frequentemente de menorreia, oligomenorreia e fibromas uterinos. E os homens, hipertrofia prostática. Nos pacientes com a OP hipertrófica, nós temos frequentemente uma hiperatividade das glândulas de secreções internas, sobretudo da tiroide. Hipertiroidismo. É óbvio que o hipertiroidismo causa taquicardia. Como já referimos anteriormente, os hipertróficos são alérgicos e a alergia manifesta-se a nível pulmonar e, sobretudo, a nível cutâneo, de forma eczematosa. Eczemas, sobretudo nas mãos e nos pés, e urticárias generalizadas. Estes pacientes respondem a situações cotidianas de ansiedade e nervosismo. Conforme as eczemas urticarioides, as eczemas geralmente manifestam-se nas pregas dos cotovelos, palmas das mãos, sobrancelhas, cabelos. Apresentam sobretudo eczemas nas mãos e frequentemente eczemas de tipo seca, razão pela qual se descasca e desta forma percebemos que os hipertróficos têm uma grande necessidade de vitamina A. Conjuntivite aguda, eczema nas pálpebras. Este é mais um local onde os alérgicos manifestam estes problemas. É de fundamental importância utilizar oligoelementos ligados à diátese. Nós sabemos, e repito, que a diátese 1, hipertrófica, é ligada ao oligoelemento manganês. Nós sabemos que para curar as alergias é necessário administrar o manganês e também podemos associar com outros oligoelementos. Os hipertróficos, nos casos de alergia, necessitam do manganês e também do enxofre. Devemos ter em atenção à quantidade de enxofre, uma vez que este é um oligoelemento ácido. Sempre que se usa um oligoelemento, é sempre importante saber que existem os grupos ácidos e básicos, e o manganês é básico. O manganês permanece como tipologia de base, manganês e enxofre. Em que patologias se associam? Nas alergias respiratórias e cutâneas, o enxofre sempre foi utilizado nas patologias cutâneas, nos distúrbios da vesícula, nos cálculos para melhorar as funções da vesícula, dores de cabeça e enxaquecas. Nestas situações, utilizo o enxofre. As pessoas com diátese 1 hipertrófica sofrem frequentemente de intolerância alimentar, porque são alérgicos. Em todos os países, a situação alimentar está dramática, porque muitos alimentos estão a tornar-se pré-cozinhados e muitos alimentos já são transgénicos, alimentos geneticamente modificados. E a nossa poluição é elevadíssima. Portanto, as intolerâncias alimentares são muito frequentes. No deshipotireoidismo, patologia da tiroide e nas variações da pressão arterial, é útil utilizar o manganês e o iodo. É muito útil a associação de vários oligoelementos. O oligoelemento dietésico, neste caso o manganês, é administrado todos os dias, todas as manhãs em jejum. Nós nomeamos o remédio da mesa terceira. Enquanto que os oligoelementos associados, por exemplo, o iodo, se administra em dias alternados. O fósforo utiliza-se para a reativação alérgica. O que é que isto significa? Significa que a alergia pode apresentar-se muitas vezes e sucessivamente, sendo por isso útil a sua utilização. Também no eritismo cardíaco pode ser utilizado.